Pronto, já começou. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior. Agradecer, Jesus amado, pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa saúde tão necessária nessa encarnação, principalmente, que tantos desafios nos acometem no dia a dia. Te agradecemos, Mestre amado, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprender um pouco mais sobre tudo que se relaciona aos nossos entendimentos para a nossa evolução espiritual. Agradecer ao Alan, que gentilmente sempre prepara nossas aulinhas com tanto dedicação, para que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações e que possamos absorver da melhor maneira possível. Mestre amado, gostaríamos de pedir que coloque em nossas águas de todos os lares os remédios necessários para o nosso refazimento físico e espiritual tão importante na nossa vida. Te agradecemos por estarmos vivos, com saúde, onde todos nesse momento, Jesus, passam por necessidades morais, espirituais, necessidade de saúde física. E assim estamos abençoados, Jesus, e te pedimos que tenha misericórdia por todos que necessitam também da sua ajuda. Agradecemos a Casa do Caminho, ao mentor que nela fortalece esse trabalho tão maravilhoso e a todos os nossos mentores. Agradecemos sempre a oportunidade bendita, mesmo distante, estamos sempre reunidos nesse propósito de aprender, de estudar, para nos melhorarmos na nossa jornada aqui como encarnados. E assim, mestre amado, agradecidos que estamos, gostaríamos de iniciar com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, o mal que vem de fora e o mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, muito bem. Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Ó, a gente vai ter só mais uma aula, né? Que é de terça-feira que vem. Aí entramos em férias, tá? Tá. E aí a gente vai retornar, né? Pós-férias, né? Em março. Acredito eu que na primeira semana de março. E aí a gente vai continuar esse terceiro, né? Mas provavelmente, pelo menos o que tinha ficado combinado no começo do ano, vai ser criado o terceiro ano, fase 1, né? Que é do princípio, para aqueles que vão vir do segundo ano por terceiro, né? Aí vai ter esse, mas esse vai ser o terceiro ano 2, né? Que vai continuar o curso. Eu acredito que deva terminar em mais ou menos em junho, mais ou menos, tá? E aí a gente vê isso aí melhor. A Dalva não veio hoje. Alan, Bom, vamos começar com a aula. Oi. Eu estava olhando o calendário, que eu tenho um calendarinho aqui na minha agenda, de 2022. A primeira terça de março é dia 1º, é carnaval. Então, já vai começar na segunda terça.
É Dia carnaval? Carnaval é março. Ah, Dia é? 1 de 1, 1 de 3. Carnaval. O carnaval vai ser 1 de 3? Não sabia também. Também. Então a gente começa dia 8, Tá bom, né? 8 de março. Por sinal, carnaval assustador, né? Se tiver o carnaval, né? Vamos ver, porque eles falaram que qualquer Esperamos coisa que não, né? Esperamos que não tenha. Tanta cidade complicado. Suspendeu, né? Graças a Muitas Deus, cidades né? suspenderam. E Sim. São Paulo, por Complicado. enquanto, quem sabe eles entram ao bom senso, né? E cancelam Sim, também. sim, Vamos ver. com certeza. Certo. Bom, deixa eu trazer aqui o texto da aula, né? Está aparecendo para todo mundo? Para mim, sim. Para nós, sim. Está aparecendo. Está aparecendo. Então, capítulo 13, né? Caracteres dos milagres, né? Os milagres no sentido teológico. Item 1. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia define esta palavra, um ato de poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, no sentido teológico, um milagre seria um ato de um poder divino contrário às leis da natureza. Pelo menos as leis que se conheciam naquela época, né? Então, vamos deixar estabelecido isso, porque mais adiante a gente vai ver que hoje se conhece outras leis que naquela época não se conhecia, tá? Em sua acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, o seu significado primitivo. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a acepção vulgar, tornada o sentido próprio, e não senão como comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o de ser inexplicável. Por isso mesmo que se cumpre fora das leis naturais. É de tal modo a ideia de que se liga que se lhe liga que se um fato miraculoso vem a encontrar a sua aplicação, diz que não é mais um milagre, por surpreendente que seja. Então, quer dizer, se aquele ato ele houver e ser encontrada alguma explicação, já não é mais um milagre. Por quê? Porque um milagre seria algo que não poderia se explicar com as leis conhecidas. Para a Igreja, um mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural. É a impossibilidade de explicá-los. Ela está tão certa que sobre este ponto não há explicação que, se disser que os milagres são fenômenos da natureza, vai ser taxada de heresia, de atentado contra a fé, no qual ela excomungou e mesmo queimou as pessoas que não quiserem crer em certos milagres. Então, quer dizer, quem explicasse aquilo, quem
dissesse que aquilo não era um milagre, ia ser taxado, né? Ser taxado de heresia e de atentado contra a fé. Então, na igreja antiga, você não podia ir contra, né? Você não podia trazer uma luz, né? Como o caso lá de Galileu Galilei, né? Que a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, né? Aí Galileu Galilei disse que a Terra não era o centro do universo e a igreja, naquela época, queria condená-lo à morte por isso, né? Então, ele teria que retirar o que ele disse ou ele seria morto, porque seria tratado como heresia, né? E na qual até queimou as pessoas, né? Por isso que a igreja criou o que a gente fala entre ação e reação, né? Ela criou um karma, né? Com essas atitudes, né? A chamada igreja, né? A religião, né? Católica, né? E um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento em que um fenômeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é que ele está submetido a uma lei. E, desde então, essa lei seja conhecida ou não, isso não pode ser um milagre. Insólito, que não é natural, não é habitual, infrequente, raro, incomum, anormal. Item 2. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem houver apenas a aparência de morte, e se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência, ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um fenômeno natural. Mas para o vulgo ignorante, o fato passará a ser miraculoso. Boa noite, Dalva. Boa noite, Dalva. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Tudo bem. Bem. Então, tudo. Um lance físico do meio de certas campinas, um papagaio elétrico que faça que o raio caia sobre uma árvore, é certamente um novo Prometeu. Será tido por armado de diabólico poder. Aí está grifado uma nota do editor a respeito de Prometeu. Na mitologia grega, é um dos titãs, que roubou o fogo sagrado dos deuses e transmitiu-os aos homens. Zeus, para puni-lo, acorrentou-o ao Cáucaso, onde uma águia comia-lhe o fígado, que se regenerava incessantemente. Foi libertado por Hércules. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do Sol, ou antes da Terra, e teríamos aí um verdadeiro milagre. Portanto, nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Aí tem uma nota, né, a respeito de Josué, nota do editor, também chamado de Oséias. Depois da morte de Moisés, Josué
liderou o povo de Israel na conquista de Canaã e foi responsável por conduzir os israelitas à terra prometida. Sua liderança é narrada no livro de José, em que se destaca a tomada da cidade de Jericó, entre outros fatos, que contaram com a prodigiosa intervenção divina, como no dia em que o sol e a lua chegaram a parar diante da batalha de Josué em defesa dos gibeonitas, contra os ataques dos reis cananeus. Esse Josué, que estava passando agora na Gênese da novela, né? Acho que terminou ontem do Canal 7, né? Algumas pessoas talvez assistiram, né? Eu não assisto. Estava passando, terminou ontem no Canal 7. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Aí eu trouxe um vídeo para vocês verem alguns milagres explicados pela ciência, para vocês identificar o que a gente está falando. Fala pessoal, a Bíblia é um livro bastante polêmico e que divide opiniões. As pessoas mais céticas continuam duvidando dos eventos que são retratados nela. E essas mesmas pessoas costumam usar a ciência como principal argumento. Meu irmão, mas a novidade é que agora a própria ciência já reconhece alguns dos acontecimentos falados na Bíblia. E esses fenômenos foram estudados e confirmados como uma possibilidade real. Então vem comigo conferir 5 milagres bíblicos comprovados pela ciência. Número 5. Criação do homem. Sobre o processo de criação, a Bíblia nos conta que Deus fez o primeiro homem usando barro. E isso é explicado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já no versículo 19, é descrito que também com barro foram feitos todos os animais da natureza. Agora, apesar da teoria de criação ser uma das mais contestadas, alguns estudiosos já reuniram provas suficientes para dizer que o barro e o nosso corpo possuem elementos químicos semelhantes. E a vida sim poderia ter começado do pó. Um deles foi o Dr. Edwin Emery, que defendeu uma similaridade química entre a nossa matéria e o barro, mas não parou por aí. Estudos de 2003 e 2013 concluíram que o barro possui componentes fundamentais para o processo inicial da formação biológica e que ele facilitou a geração de moléculas orgânicas há milhões de anos. Então, basicamente, os entendidos do assunto afirmam que a vida pode ter começado do barro. E o que a Bíblia faz é apenas dar crédito ao ser inteligente responsável por todo esse processo. Gênesis 2, 7. E firmou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu. Número 4. Torre de Babel. A Torre de Babel não é bem um milagre bíblico, mas é um dos ícones mais populares entre as histórias bíblicas, e novamente ela é mais um relato com provas concretas. A evidência da torre e sua construção foi encontrada no atual Iraque, onde antes era a Babilônia. O Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, Reino Unido, foi quem descobriu um registro da edificação em uma pedra datada do século 6 a.C. O desenho, além de mostrar detalhes da torre, ainda revela a pessoa por trás do projeto, o rei Nabucodonosor. Para não restar dúvidas, o tablet ainda fala sobre o processo de construção, trazendo a confirmação de que foi mais uma história. A Torre de Babel realmente existiu. Gênesis 11, capítulo 4. E disseram:
Eia, identificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Número 3. As 10 pragas. Segundo a Bíblia, as 10 pragas que ocorreram no Egito foram manifestações do poder divino sobre a natureza. Elas já levantaram inúmeros debates na comunidade científica, e vários especialistas como oceanógrafos, epidemiologistas, climatologistas e vulcanólogos formularam evidências que provam e tentam explicar esses 10 acontecimentos. Uma das teorias mais conhecidas é do especialista em desastres naturais John. Ele interligou e justificou cada uma das pragas. Por isso, vale a pena buscar e conhecer a teoria desse cara. De qualquer forma, isso mostra que mais um evento bíblico, ou melhor, todos esses 10 eventos possuem explicações que comprovam que realmente aconteceram. Número 2. O dia em que o sol parou. Outra passagem inacreditável é o relato sobre o dia que o sol parou a pedido de Josué. Foi justamente essa hora que ajudou estudiosos da Universidade de Cambridge a entender o eclipse anular mais antigo já registrado. Para ficar mais claro, o que aconteceu foi que, mesmo à noite, uma parte do Sol podia ser vista em volta da Lua, como um círculo de fogo, já que isso é o que ocorre em eclipses anulares. Essa teoria envolveu a participação de historiadores e astrônomos. Pessoal, mas já é uma prova de que, ao contrário do que muita gente pensa, a fé e os cientistas podem coexistir juntos e trazerem respostas para as maiores dúvidas da nossa existência. Josué, capítulo 10, versículo 2 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, se detém sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Número 1. Abertura do Mar Vermelho. E para encerrar um dos eventos mais conhecidos e incríveis da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Basicamente, esse milagre aconteceu enquanto Moisés guiava o povo de Deus e precisaram fugir do exército de Faraó. Foi aí que as águas se abriram dando passagem. Realmente algo impossível para o homem, mas a ciência prova que isso aconteceu. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos e da Universidade do Colorado usaram uma tecnologia atual para fazer uma simulação e viram que a divisão do Mar Vermelho foi totalmente possível, graças a um vento muito forte vindo do leste. Esse mesmo vento é mencionado no próprio relato bíblico. Agora a única dúvida é como os hebreus conseguiram atravessar os ventos de 107 km por hora, mas ao menos já sabemos que o evento foi possível, e talvez logo todas as questões que sobraram sejam respondidas. Êxodo, capítulo 14, versículo 16. E tu levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Galera, Bom, aí a gente tem aí alguns milagres que a ciência praticamente explica, né? Mas tem outros milagres que o Espiritismo também explica, né? Trazendo outras leis, né? Que ainda até não são conhecidos ainda até pela ciência, mas existe, né? Então, o Espiritismo não faz milagres. Item 4. O Espiritismo, pois vem a seu turno fazer que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prende à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, e isso dizem, ou em que consiste o sobrenatural. Mas, então, fora mister se provasse que os espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza
aí não há e nem pode haver ação de uma dessas leis. Então, eu vou repetir essa parte que ficou um pouco difícil. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Isto é, dizem, em que consiste o sobrenatural. Mas, então, fora mister, se provasse que os espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Então, quer dizer, se você for achar que a existência e a manifestação dos espíritos é algo sobrenatural, você teria que provar que isso são contrárias às leis da natureza. Mas não é, né? Aí não há, e nem pode haver a ação de uma dessas leis. O espírito, mas não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Então, o espírito é o ser vivente, o ser eterno, o ser pensante, e sobrevive ao corpo. Né? Então, ele é a parte, a essência eterna, né? Que não morre. O corpo morre, mas o espírito não. Então, ele não pode ser considerado como algo sobrenatural, né? Ele faz parte das leis da natureza, né? Criada por Deus. Né? A sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está às que regem o princípio material. Então, quer dizer, o corpo está submetido às leis da matéria, mas o espírito está submetido às leis do mundo espiritual. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como a ação simultânea deles resulta um movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia da ordem das coisas. Quando nós começamos o curso, eu sempre disse, se você não conseguir separar o que é do espírito e o que é do corpo, você vai confundir tudo. Porque os dois se interagem, os dois vivem, mas um é independente do outro. E aí você tem que separar. Há o desenvolvimento da parte orgânica, do corpo orgânico, e há o desenvolvimento da parte espiritual, que é o espírito. Os dois, um precisa um do outro para se desenvolver. Mas a questão do corpo é uma questão genética, que ele sobrevive através da reprodução. Por quê? Porque esse corpo que eu estou usando, ele vai morrer. Mas a genética herdada vai ficar para o meu filho e para a minha filha. Né? E aí, ele é aprimorado. Por que se fala que os filhos são a nossa melhor versão? Né? Porque eles é a parte da genética aprimorada. É o legado que a gente deixa aqui. Mas a evolução do espírito é outra coisa, independente dessa condição. Mas os dois se interagem. Um precisa do outro para evoluir. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico
ou perispírito, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Então, tanto quando ele está encarnado ou desencarnado, ele precisa do corpo fluido ou perispírito, para ele ter acesso sobre a matéria. Como se dá, né? Quanto mais o espírito ele desencarnado, ele é evoluído, menos materializado ele é, menos acesso à matéria ele tem. Por isso, os espíritos evoluídos se valem quando precisam de uma ação atuante sobre uma matéria, eles se valem dos espíritos menos evoluídos, que seriam mais ou menos a questão de você ser o engenheiro e quem faz o serviço são os pedreiros, né? Então, quando a gente está encarnado, a gente precisa do intermediário para ter acesso sobre o nosso corpo. Então, nós precisamos do perispírito para ter acesso sobre a matéria que é o nosso corpo. Ele é o liame que une os dois. Como o espírito, e na medida das suas capacidades, faz o que se fazia como homem apenas por já não ter o corpo carnal para instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado que vem a ser o que se chamam médium. Aí, nesse caso, ele é um desencarnado que se vale, né, de um outro corpo encarnado, né, que a gente denomina como médium. Ele intermedia, né? Então, aí a mediunidade, nesse caso, ela tem várias condições, né? Tem a visual, auditiva, falante, né? Tem de materialização, né? Mas se vale de um outro corpo encarnado. Procede, então, como um que, não podendo escrever por si mesmo, ele se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre ao intérprete. Então, ele não podendo pegar o espírito, pegar um lápis e escrever, ele se utiliza de um outro espírito encarnado, se mistura, né, o perispírito, a energia, e ele escreve através dele. Procede, então, como um que, não podendo escrever por si mesmo, ele se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre ao intérprete. O secretário e o intérprete são os médiuns de um encarnado. Do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. Tudo que a gente pode entender como uma manifestação espiritual, né? Se utilizando de um médium, tudo está ligado ao perispírito. Que é quando esse fluido perispiritual permite que se faça enésimas coisas, né? Como passar um recado, como interferir no pensamento, como uma escrita, ou até mesmo um transporte, né? Ou uma manifestação mais física, como batidas, né? Como mexer objetos e por aí fora, né? Já não sendo o mesmo
que no estado da encarnação, o meio em que atuam os espíritos e os modos que atuam, diferentes são os efeitos, que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que não são os que nos servimos. Então, por se utilizarem de um médium e a se valer de um outro espírito, de um outro ser inteligente, de um intelecto diferente, eles pode-se dar isso como efeito de sobrenatural, né? Desde, porém, que os agentes estão na natureza, as manifestações se dão em virtude de certas leis. Nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes que se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passam por prodígios para certa gente, desde que se tornou conhecida a causa e desapareceu o maravilhoso. Igual, eu sempre cito isso, né? A gente tem uma televisão, né? E a gente recebe um sinal que vem pela televisão e você vê a imagem da pessoa dentro daquele, ou até mesmo que nós estamos conversando aqui, né? Mas isso se vale que há um sinal que ele é enviado, que passa pela gente, a gente não vê, mas ele passa. E chega a um receptor que recebe esse sinal e decodifica ele. A mediunidade é a mesma coisa. E a coisa é assim, a mesma coisa é o pensamento, né? Quando a gente em orações, em pensamentos, né, nos dirigimos àquela pessoa já desencarnada, né? Ele recebe as impressões dos nossos pensamentos, né? É que a sintonia nossa não está para receber a mensagem, senão veríamos a resposta dele, né? Mas as coisas tão evoluindo aí agora nesse sentido, que está para vir aí a telepatia, né? Isso vai se dar entre encarnados mesmo, né? A gente vai poder conversar por telepatia, né? Sem necessidade da fala ou da escrita, né? Quando a gente tiver esse conhecimento, isso vai deixar de ser algo maravilhoso, né? O que na época, quando acontece, né, para cada época que dá, nossa, a televisão, a rádio, né, era algo sobrenatural, né? Hoje é muito comum. A gente nem mais presta atenção de como se dá isso, a gente vai lá, liga o botão, né? E daqui a pouco, sei lá, 20 anos, a televisão vai passar o cheiro. Por exemplo, alguém está cozinhando lá, ensinando uma receita, a gente vai sentir o cheiro aqui em casa. O vento, né? Uhum. É o 8D, né, que eles falam. Sim. Bom, o mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes, né, das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros. Serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. Entretanto, disse A, admite-se que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio. Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Aí ele fala, sim, da lei conhecida. Conhece-se, porém, todas as leis? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina, transportando muitos homens, poderia triunfar da força de atração? Ele está falando do avião, né?
Ao vulgo, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Né? Questão de o espírito levantar, né, uma mesa, vai numa máquina, não é uma derogação das leis, né? Só da lei que você conhece, mas você não conhece todas as leis, né? Essa é a questão, né? Até mesmo alguns espíritos médiuns, né? A gente como médium, espírito, o Chico sempre disse, né, que a gente não pode sair pelo plano espiritual sem ter uma companhia de um mentor, né? Porque a gente não conhece todas as leis do plano espiritual, você não conhece todos os lugares. E existem muitas emboscadas, muitos lugares, né, que são muito perigosos. É igual você andar por um bairro que você não conhece. Imagina como era maravilhoso. Jesus conhecia todas as leis, né? Química, Então, física, meu Deus do céu. Sim. Então, né, quando você não desconhece isso, a própria ignorância pode ser um perigo, né? Sim, Agora, se você tem o conhecimento, você domina isso. Aí deixa de ser algo sobrenatural. Se você tem o conhecimento, é algo natural, algo. Só a questão vai da lei do magnetismo, da eletricidade. Nossa, tem infinitas coisas ainda que a gente não sabe ainda como utilizar. Mas existe. sim. Aquele que se houvera proposto há um século a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. E se o fizesse, teriam acreditado estar o diabo às suas ordens, porquanto, então, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Né? Está falando aqui há um século atrás, né? Se você mandasse uma mensagem a 500 léguas e ainda recebesse a resposta, você era tido como o próprio diabo, né? Ou então o servo dele, né? Porque ninguém era capaz de andar tão rápido, fazer essas coisas, né? Hoje, no entanto, só não se reconhece o possível fato como se parece naturalíssimo. Por quê? Pois um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalancear, em dada circunstância, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalanceia o peso do balão? É efetivamente o que sucede no caso do que se trata. Livro dos Médiuns, parte 2, né? Capítulo 4. Uma vez que estão no quadro da natureza, os fenômenos espíritas se hão produzido em todos os tempos, mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, de onde o espiritismo agora os tira. É uma coisa que os espíritos sempre falam, né? O espiritismo vem mudar todos os conceitos, né? Sobre crença, sobre tudo. Quando ele fala de reencarnação. É a lápide que a gente tira do túmulo, né? Quando fala da reencarnação. Quando fala da vida eterna. Tudo passa a ter 1 milhão de justificativa e de naturalidade quando você vai entender as leis divinas. Porque se não tem a reencarnação, não se explica a justiça divina. Não tem como.
Você vai falar que um filho paga pelo pecado dos pais? Não tem como. Né? Por que tanta dor? Por que tanta tristeza, né? Então, essa palavra da reencarnação é que vai dar sentido a muitas coisas. E aí que o Espiritismo faz uma alavanca em que muda a história, muda tudo. Tudo que se acreditava, né? Até mesmo, a gente vai estudar mais adiante, e os milagres que Jesus produziu, que para a época era sobrenatural. Mas a gente vai mais adiante explicar isso, trazendo de uma forma muito natural, né? Se utilizando desse conceito da reencarnação. E era pura ciência, né, Alan? Jesus Sim. explicava através de pura ciência, né? Que até hoje a ciência não consegue explicar. Ainda não chegou no fluido cósmico, né? Sim. Quando a ciência explicar o fluido cósmico, aí sim a ciência vai andar lado a lado com o espiritismo. Né? Sim. Enquanto ela não chegar no fluido cósmico, ela não vai conseguir explicar. Sim. Então, baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa o livre curso à imaginação, que, a vagar pelo desconhecido, gera crenças supersticiosas. Então, a gente vai falar de crenças antigas, né? Quem não ouviu histórias, né? Principalmente na roça, né? Bumba Meu Boi, lá, do Saci Pererê, de fantasma, dos espíritos que ficam vagando. E essa condição de a gente ter medo do espírito, né? Vai você falar, ó, tem um espírito aqui, a pessoa já começa a ficar com medo. Não, e os espíritas são o que mais tem medo, né? Fala, não quero não é verdade? espírito nenhum. Ó, tem um espírito do seu lado, Deus me livre, né? Mas assim, mas você não é É espírito verdade, também? tem mesmo, muito espírito que Sim. tem Não é? Não é verdade? Aham. Falta sair correndo, não sei para onde, Sim. não é? Aí a gente mesmo, que é espírita, não dorme no escuro, né? Porque tem medo de ver Sim. espírito. E você é o quê? Ah, Né? uhum. Eu lembro na literatura, né? Acho que foi até no nosso lar mesmo. Foi no nosso lar que teve uma visita de espíritos encarnados, né? Quando viram, os espíritos ficaram com medo. Por quê? O perispírito do encarnado que vem, ele é maior. Né? Porque ele está envolto com ainda com um fio prateado, né? Que alimenta e ele ainda tem o envoltório do perispírito, né? Ele fica maior. E aí os espíritos lá ficaram com medo do encarnado que estava chegando. Porque é diferente, né? E faz isso daí, né? É interessante essa questão do medo, né? O medo é tudo aquilo que você desconhece. Então, se você vai enfiar a mão num buraco e você não sabe o que tem naquele buraco, você tem medo. Você não sabe. Você entra,
colocar dentro de um ambiente, de uma sala, que está totalmente escura, e você não vê o que tem lá dentro, você fica apavorado. Então, Alan, mas você vê os espíritas, né? Nós, pelo menos, a gente tem o entendimento, né? Sabemos da espiritualidade, sabemos do espírito eterno, e mesmo assim nos acomete o medo, né? E que não deveria. Então, mas é isso que eu estou falando. O medo daquilo que não. Que quando você entra num quarto escuro, você está com medo. Mas se eu acender a luz, o medo vai embora. Porque você vê o que tem lá. Uhum, Se eu apago a luz, você fica com medo porque você não sabe o que tem lá. sim. Né? E aí o espírita tem medo de ficar no escuro porque ele pode ver espírito. Então, exatamente. Né? Sim. Mas por quê? Porque essa relação dele com o corpo, ele se entende como físico, não como espírito. Mas ele é espírito. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar. E, como disse, né? Tudo é questão de cultivar, né? Quais os pensamentos que você cultiva, né? Os medos todo mundo tem medo, é um instinto de preservação. Mas tem medos que a gente tem que enfrentar. Não, é igual a eu. Não é maior nem menor, é igual. Lógico. Aí depois você tem que ver o que pode te fazer mal ou não. Né? Mas você fisicamente, você ligado à questão, à lei física, você está mais sujeito à maldade pelo próprio plano físico, não pelo plano espiritual, né? Porque ele tem mais acesso moral a você, não fisicamente. Né? E aí é que a gente tem que exercitar o que nós acreditamos. Né? Você tem que mandar uma mensagem para o cérebro e falar, não, eu também sou espírito. Né? E nem o Chico, né? Aparecia espíritos constantemente para Chico, ele nunca viu. A primeira reação dele era, boa tarde, em que posso ajudá-lo? Né? O que devo à sua presença? A reação é essa. E aí também saber aquele que é mal, aquele que é bom, né? Nem todo espírito é mal e nem bom, né? Tem a escala lá, né? Isso a gente tem entre os encarnados, a gente é assim também. Eu não vou passar numa rodinha lá de pessoas que estão suspeitas, eu não vou passar no meio, né? Eu vou longe, né? Mas tem uma rodinha de pessoas do bem, pô, eu quero participar, né? Então vamos lá, vamos continuar. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa o livre curso à imaginação, que é vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada nas leis da natureza, reproduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o espiritismo restringe até os seus limites extremos e lhe arrebata o último refúgio. Eu lembrei agora do caso do Allan Kardec. Né? O Allan Kardec, ele era cientista e estudante do magnetismo, adepto do magnetismo.
Aí ele ouviu, foi convidado a uma manifestação das mesas girantes, que era algo da corte lá da França, uma demonstração. Como ele estudava o magnetismo, né, ele foi convidado aí, porque as mesas giravam e tal, né? Então ele foi lá e começou as mesas a girar, subir, descer, né? E ele observando, achou tudo muito interessante, porque sabia da questão do magnetismo, podia fazer diversas coisas, né? Mas quando a mesa respondeu uma pergunta, a mesa respondeu, ele falou, agora pode parar. Para tudo, que agora tem um ser inteligente. Aí tem inteligência. Muda tudo. Aí ele começou a estudar. Porque houve uma manifestação inteligente. Isso fugia a tudo que podia se imaginar. Então, em vez dele ficar assustado, de ele sair correndo, né? Ou ele falou, não, aí muda tudo. Ela respondeu uma pergunta inteligente. Por isso que é maravilhoso, né? Se usa a razão, Sim. né? Sim. A razão é à frente de tudo. Aí ele falou, não, agora eu preciso saber, me inteirar disso. E muda tudo, muda todos os conceitos. Sim. Existe inteligência além da nossa inteligência. E aí, para ele, foi um marco, né? Foi que trouxe todo esse conhecimento para nós, né? Sim. Bom, se é certo que se faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra, no campo da espiritualidade, o exemplo da ciência no campo da materialidade. Ele demonstra tudo isso no campo da espiritualidade, o que pode ser feito, a exemplo do que a ciência faz isso no campo do material, da materialidade. O que é possível e o que não é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Então, como ele não alimenta a pretensão de ter a última palavra sobre tudo, ele deixa os conhecimentos reservados ao futuro. Quer dizer, não se sabe tudo. A gente tem um lampejo, uma luz do conhecimento, mas não o conhecimento. Né? Você vê, os próprios espíritos evoluídos que nós temos aqui na Terra, que habitam aí a esfera do planeta, temos muitos espíritos de extremo conhecimento. Eles vão em outras esferas de outros planetas angariar mais conhecimentos. Então, herdamos, aprendemos, captamos esse conhecimento, que não é nosso. Alguém adquiriu e trouxe para nós. E esse alguém vai até o conhecimento supremo, a inteligência suprema, que é a manifestação do Criador. Então, se Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Chico falou, me perdoa, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não é a mente suprema, né? Que rege a galáxia é outro Cristo, mais superior a ele. Cristo é o governador do nosso planeta. Mas do nosso sistema solar tem um outro Cristo
maior em conhecimento. E aí aquele que rege a nebulosa é maior em conhecimento. Até que chega ao conhecimento supremo, né? A inteligência suprema, que é o próprio Criador. Item 8. Uma vez que estão no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas... Não era o 9 agora, Adão? Alan, não era o 9 agora? 9? É. É 8. Nossa. O livro dele é diferente do nosso, Cida. Ah, tá bom. Perfeito. Uma vez que estão no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas são produzidos em todos os tempos. Mas, precisamente, porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneciam muito mais tempo do que os outros no domínio do sobrenatural, da onde o Espiritismo agora os tira. E a questão dos espíritos, né? O próprio espírito era tido como um ser sobrenatural, que é aquilo que eu falei, né? As pessoas, se vissem o espírito, saiam correndo, né? Mas até hoje ainda corre, mas era tido como sobrenatural. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação que, ao vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Será que voltou? Uma explicação racional fundada nas leis da natureza. Não? Acho que não, né? O quê? Não, pensei que tinha voltado. Não. Estava repetido, eu pensei que estava repetido, sabe? Uhum. Tá. Uma explicação racional fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o espiritismo restringe até os seus limites extremos e lhe arrebata o último refúgio. Se é certo que lhe faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra, no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência e no da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, ele não se apresenta como um absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Aí acabou. Hoje eu fui bem rápido, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ou entendeu? Você foi parando, conversando, tá tudo assim bem esclarecido, eu acho. É? Tá bem. Deu para entender bem? Deu para esclarecer, deu para entender bem. Sim. Então, tem as leis da matéria, né, que elas explicam aí, que foi o que eu te mostrei para vocês lá, alguns milagres, né, que a ciência explica, né. Mas são leis, né, que ela explica através das leis materiais. Tem outros milagres que são pelas leis espirituais, que, na verdade, deixam de ser milagres porque deixam de ser sobrenatural. A própria manifestação do Espírito é algo natural.
né? A existência do espírito é algo natural, a própria manifestação dele. E você conhecendo como funciona, né? Os fluidos, o perispírito, como o espírito se vale disso, explica milhões de outras coisas que eram tidos como milagres, né? Ou como sobrenatural. Até a questão falou voltando um pouco, aí falando do caso de uma pessoa que morreu, né? E volta à vida, né? Se a pessoa de fato morreu... Catalepsia? Sim, catalepsia, letargia, né? Se a pessoa de fato morreu e ela voltar a viver, aí seria algo sobrenatural, né? Não seria algo da natureza, desde que a pessoa realmente, de fato, morreu e voltar a viver. Seria uma derrogação das leis. Agora, se ela voltou a viver, é porque, de fato, ela não morreu. Né? Tinha alguma outra explicação, como o caso da letargia, a catalepsia, né? Que é o caso que explica lá o ressuscitamento lá do Lázaro, né? E o caso da filha de Jairo, né? Se eu não me engano. A gente vai falar desse caso, né? A filha de Jairo também. E Jesus fala, não, ele não morreu. Ela dorme. Porque ele conhecia, né? Sabia. Mas, às vezes, tinha algum fio, algum liame que ainda ligava, né? E se de fato tivesse morrido, não retornaria à vida novamente. Reencarnar, sim. Mas voltar à vida no mesmo corpo, não. Sim. Isso mesmo, Alan. Isso? Bom, aproveitando, Dalva, você chegou depois. Uhum. Eu tinha falado alguma coisa, mas aí, como você não estava, seria até bom aproveitar esse tempinho para a gente falar. Terça-feira que vem é a última aula, né, desse ano. A última? É a última terça-feira de novembro, não é? Dia 30. Ah, tá. Hoje já é 23, né? É isso mesmo. Terça-feira que vem. Uhum. Então, dá para terminar esse capítulo, tem mais uma aula. Vai até o item 15, né? Não. Vai até o item 18 no livro. Vai até 19, quer dizer. Dá para terminar. Então, aí voltamos na segunda, Lucília, na segunda terça-feira de março, que a primeira ainda é carnaval, não é isso, Lucília? Carnaval vai ser em março? Dia 1º, dia 1º de março. Uhum. E o que vai acontecer? Eu vou te pedir a gentileza de você, talvez, falar com o seu guerreiro. O que eu me lembro que a gente ficou acertado é o seguinte: como o nosso curso não termina agora, ele vai continuar, e acredito que termina lá para junho, mais ou menos, né? Vai levar, acredito, aí um ano e meio. Os formandos, quem fez o segundo ano, né? E quem quer fazer o terceiro ano, a gente vai ter que dividir. Vai seguir esse curso até o fim, novembro, né? Até junho.
Mas em março vai iniciar um terceiro ano, primeiro, parte 1. Isso. E vai ficar esse terceiro, parte 2. Sim. É. Uhum. E aí nós dois vamos ter que dividir. Um vai ficar com um, o outro vai ficar com o outro. O outro, é. E aí você vai ter que aprender. Você vai ter que fazer aquele cursinho Eu vou lá. ter que fazer um estágio aí com você. Então, Aí eu aproveito e vou tomar um café, um chazinho com você. lógico. Aproveito e vou fazer meu cabelo. Isso. Já faz o dia da beleza. Faço o dia da beleza. É. Escuta, ano que vem não existe a possibilidade de voltar também o curso presencial ou não? Também pode ser, né? Pode ser. Ninguém sabe. Então, Apesar que ninguém ainda falou nada, né? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe né? ainda. então, ó, eu vi sair uma coisa na noticiário aí, algum jornal, alguma coisa aí, falando que está previsto de vir a segunda onda. Depois aqui no do Brasil. carnaval. Depois do carnaval. É. Quer dizer, Sim. impressionante, né? Passou o carnaval lá 2019, fechou tudo, né? Uhum. Aí estão falando que está vindo a segunda onda, que lá na Europa já está, e que vai chegar aqui entre março, abril até setembro do ano que vem. Gente, não me conformo. Agora que a gente está conseguindo equilibrar, né? Então, Olha, eu não sei, viu? Porque Aí- diz que o Brasil é o país mais vacinado de todos. Por Sim. isso que ele está bem assim. Ultrapassamos até Então, os Estados estão Unidos. dando agora a terceira dose, vão dar para os jovens, para todos vão dar a terceira dose, o reforço. mas Ano que vem também Lucília, está previsto o reforço. Talvez a gente não tenha essa onda aí que estão falando, né? é que tudo na assim, verdade, é incerto. na verdade, Lucília, o problema da vacinação, pelo que eu estou entendendo, é que ela não impede a contaminação, ela pode impedir o óbito. Né? Ela pode diminuir os óbitos, mas ela não impede a contaminação. E Pelo mesmo menos é o que porque... Hã? Mesmo porque lá fora muita gente não quis se vacinar, por isso que estão até entrando em lockdown, e muita gente de lá vem para cá no carnaval, né? E o Brasil não tem restrição. O problema nosso é o aqui. carnaval, que vem gente do mundo todo, né? Então, mas a questão não é que estão falando, até Israel foi o país a primeiro a se vacinar quase 100%, né? Chile. Israel até mesmo essa cidade, até mesmo essa cidade aqui do Brasil, que foi feito o plano piloto da Serrano, não é isso? Serrana. Hã? Serrana. Então, está tendo um monte de contaminação. Foi 100% vacinado a cidade. Eles estão tomando agora, vão começar, não começaram o reforço lá ainda, estão atrasados também, né? A gente já tomou reforço, eles não tomaram ainda. Então, mas o que eu estou querendo dizer, o que eu acho, né, não estou entrando em método de nada, né? Mas ainda é cedo para falar se vai voltar presencial o ano que vem. Verdade. Entendeu? Temos que aguardar. Mas também não sou eu que decide isso, né? Quem decide é a diretoria, né? Eu sou guerreiro e tal, né? Não sou eu, né? Eu só dou minha humilde opinião aí das coisas que a gente vai vendo, né? Mas eu tinha a pretensão de voltar. Mas só que o que acontece? Se voltar ao presencial, no caso, aí o terceiro ano, terceiro 1, aí seria presencial. E o terceiro 2, aí continuaria aqui virtual. Por quê? Porque não dá para, não tem espaço físico lá para fazer as duas salas.
Não vai ter Então, esse curso continuaria virtual, Uhum. até acabar. Uhum. Só seria presencial o terceiro que Isso. começaria, né? Uhum. Nós vamos ter que conversar Isso. com o Guerreiro, ver como que vai ficar o ano que vem. E aí eu e você, a gente vai ver quem vai ficar. No caso, nós é terceiro 2? O nosso é o terceiro 2. E vamos concluir esse curso, né? Uhum. E que essa parte que a gente está entrando agora é a parte, a melhor parte, acho, de toda a Gênesis que a gente tem, vai ser essa conclusão, né? Que a gente vem na Gênesis, a gente fala da Gênese material, da Gênese espiritual, fala de botânica, fala de geologia, fala de astrologia, né? Mas essa é a parte que a gente vai falar de Jesus, das manifestações, né? Vai explicar as manifestações do próprio Evangelho, né? Vai falar dos efeitos materiais, né? Do efeito físico, como se dá, explicar isso, né? Então, a parte, o ponto máximo do curso é esse. Uhum. Tá bom, mas em todo caso, o terceiro 2 vai ser virtual, isso já é fato. Só seria Que bom. presencial o terceiro 1. Para mim é vantagem ser virtual, porque se for presencial eu não volto por causa daquela questão de eu sair muito tarde. Eu sei. Né? Eu sei. Uhum. Sim. Se for virtual, eu continuo. Agora, se for presencial, eu paro. Uhum. Não, esse é um fato que vai ser, entendeu? Uhum. Mesmo que volte a parte presencial, só seria o terceiro 1. Tá. Porque não tem espaço físico para os dois terceiro. Sim. Os dois terceiro 1. Uhum. Teve um ano lá, Dalva, você lembra? Que teve o quarto ano? Como fizeram? Porque eu também não fiz esse quarto ano. Era eu e a Graça. Então, ocupava a gente lá ficava a ali na sala de entrevista. Então. A gente ficava apertadinho ali. Certo. Mas também só foi um ano, porque a gente viu que ficava muito... Sempre tem algum grupo que tem menos alunos também, não é? Foi um ano que teve menos aluno. Aí, no outro ano, ia ser muita gente e não tinha condições onde colocar. Certo. Aí, E esse quarto ano era para exercitar a mediunidade, né, Dalva? Era mais... E que também acabou não dando certo porque as pessoas tinham medo de exercitar a mediunidade, desenvolver ela, né? Foi. Não foi? Eu ficava meio... Enquanto eu estava lá, tudo bem, mas depois... A parte teórica, tudo bem, mas na hora de experimentar a mediunidade... Ninguém ia para a parte prática, né? Então ficava, só fazia teoria e não iam. A maioria não ia. Não, tinha. Mas aí nós começava a se concentrar, a chamar a manifestação dos espíritos, eles começaram a sentir algo diferente. Opa! Cascou fora. Falou, não, vou ficar só com a parte teórica. Meu Deus. Não foi, Dó? Foi. E o gostoso é que o Guerreiro estava junto, né? Algumas o aulas, Guerreiro estava junto. E ele abria muito para o plano, para os mentores, era a parte gostosa. Colocava as músicas, né, de meditação. Mas na hora da outra parte, né? Aí, na hora que sentiu um calafrio, opa, peraí. Peraí, não, vou voltar para o terceiro ano. Até que muitos não foram nem para quinta-feira, né? Porque o Guerreiro queria que eles fossem da quinta, né? Mas, bem, tudo tem um tempo. Mediunidade,
Só quem sente sabe, né, que a responsabilidade que é você ter a mediunidade. Aí as pessoas, alguns já sabem disso e falam, não, deixa eu aqui quietinha, não, tá bom assim. Porque tem a responsabilidade, né? Tem toda semana, aí tem que ir até lá, então fica ruim. Porque você ter contato, se você tivesse só contato com os benfeitores, todo mundo queria. Pô, uma mãozinha com açúcar. Né? Opa, só espírito a parte boa, ali, né? Mas na hora de carregar a pedra, minha filha. Né, Dal? Foi bem assim. Não nasci para isso, não. Bom. Mas cada um, né? Cada um sabe. Então, semana que vem eu continuo o item até o último 19, né? Semana que vem. Você continua? Posso continuar. Tá bom. Tá. Eu posso dormir sossegado, né? Ainda depende de você Não, isso tudo bem. Eu só não tenho que me preocupar com a aula. É bom você ficar preparado também e preocupado, porque depende do chefe da Dalva, né, Dalva? Se o chefe chegar lá, hoje vamos fazer uma reunião às 9 da noite, você tem que estar lá, né? Hoje foi Se bem que essas duas partes aí, essa é a parte 1, né? Foi você que fez, a parte 1 e a parte 2 do ano passado. Foi. Eu tenho a parte 2, então você não precisa fazer. Só precisa dar uma repassada e ver se você quer passar algum vídeo aí nesse inteirinho, escolher o vídeo. Eu vejo e depois falo. Mas eu já tenho a parte. Que vai falar. Mas tá fácil também. Depois o interessante são os fluidos, né? Que é muito legal essa matéria, mas vai ficar pro ano que vem, né? Muito bom. Isso aí. Quer falar alguma coisa, seu João? Muito bom o curso. Vale a pena ouvir bastante. Que bom, eu fico muito feliz. Também fico feliz que vocês estão gostando. E mesmo ele não interagindo, ele gosta muito. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Bom, agora a gente pode ir encerrando, não pode? Mesmo que não chegou no horário? Pode. Alguém quer falar pode, mais alguma coisa? Não, tudo que tinha que ser falado já foi dito. Tá. Você quer fazer a prece, Dalva, de encerramento? Só um lembrete, posso dar um lembrete? Pode. No último dia de encerramento, cada um traz um pratinho, tá? Para a gente fazer a fraternização. Sim. Aí deixa todo mundo com vontade, mostrando assim, né? Vamos ver quem fica com mais vontade. Vocês sabem que eu estou de dieta, né? Não sabia. Eu estou tentando também. Já tirei 10 quilos, né? Olha, legal. Ensina seu João aqui, por favor, que ele está tentando. Vou falar uma coisa para vocês. Eu faço a última refeição. É só pôr o zíper na boca? Eu faço a última refeição às 7 horas da noite. 2 filezinhos de frango magro, 3 colheres de arroz e uma laranja. 7 horas. Quando é 10 horas, o estômago já está roncando. Aí eu acordo de madrugada com a boca seca, sonhando que eu estou comendo alguma coisa e mastigando a língua. Você está fazendo regime intermitente, né? Tortura, hein? Não, é dieta, né? Eu como, eu faço... Então, mas esse período... 5 refeições.
Sim, mas esse período que você termina 7 horas até de manhã... Aí eu ficar de jejum, eles falam que é o regime intermitente. Aí mas dói, você levanta 5 horas, não é? Você levanta às 5. Você não come nada? Na hora que eu levanto, eu como 4 ovos crus e... Nossa, 4 ovos crus? Cru. Aí vou para academia, aí volto e faço de jejum novamente. Mas você não toma remédio nenhum, é só alimentação mesmo. Para perder peso? É só. Bom, tirar as coisas boas da vida, que nos docinhos, pratinhos, né? Então, o seu João aqui, o problema é esse. Eu gosto. Depois do almoço, uma janta, eu gosto de um docinho, sabe? Então, ó, dá a mão pro seu João aqui, viu? Dá a mão para ele. E o problema é que ele trabalha, ele sai daqui 8 horas e volta a almoçar às 7 da noite. Ele come 2 bananas o dia inteiro. Nossa. Aí chega essa hora que ele vai almoçar, ele quer comer tudo que está pela frente, né? Bom, mas aí pode. Mas aí vai dormir com o estômago muito cheio. Mas, tem que viver, se não come nada o dia inteiro, morto, tem que comer. Mas não dá, ele engordou muito, né, seu João? Eu vou emagrecer novamente. Isso mesmo, seu João. Aí come até rodapé, né, seu João? As panelas, come o que tiver na frente. O que tiver... E aqui a gente acorda muito cedo também, né? E ele realmente é um controle, assim, para ele se manter acordado no curso é difícil. Tem hora que eu falo para ele, pelo amor de Deus, você está sendo gravado, para de ficar pescando. Vai fazer igual eu, né, seu João? Passar vergonha, né? Vou ficar de pé que nem você. Agora você fica de pé, né, Alan? É difícil controlar, eu sei. Aí eu fecho a câmera, pelo amor de Deus, vai lavar o rosto, toma uma água. Faz parte. É um sono incontrolável, mas pelo menos o espírito está absorvendo, né? Bom, gente, você vai dar a prece, Dalva? Faço. Tá. Então vamos fazer a prece do nosso encerramento. Ainda ligados aos nossos mentores do bem, do amor e da luz, aos mentores do estudo, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pelo nosso encontro, agradecer pelo nosso estudo desta noite, pelos esclarecimentos, pela troca de informações, agradecer pelo dia que nós tivemos, agradecer por toda a nossa cúpula espiritual da Casa do Caminho, pela proteção e o amparo que eles nos deixam, e a todo momento, a todo instante, cada um de nós sente a presença amorável de cada um deles. E assim vamos pedindo a permissão para o encerramento dos nossos estudos, que possamos estar reunidos novamente na semana que vem e que possamos ter uma ótima semana, cheia de paz, de harmonia, de equilíbrio e de muita alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Boa noite Gente, a todos. uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa semana. É terça-feira. Até terça-feira. É terça, assim. Não esqueça os pratinhos, tá? Tchau, boa noite. Tchau, Sandra. Ah, não, o Alan tá de dieta, esqueci. Tchau, Alexandre. Tchau, gente. Bom descanso para todos. Tchau. Quem com Deus. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, Alexandre. Tchau, tchau.